papel pensando no jogo do Maracanã, né? O que aconteceu hoje aqui, para mim, é um absurdo. A gente tem o VAR muitas vezes se interfere, na minha opinião, em vários jogos, em vários momentos, o tempo todo, até mais do que devia. Toda hora a gente tem o jogo parado, em todos os jogos, para que possa se conferir o lance. Para isso que o VAR existe. E acontece um lance desse hoje, numa final de campeonato. Todo mundo viu que a bola bateu na mão. Eu quero ouvir o áudio, lógico, mas pelo que a arbitragem já nos passou, o que foi passado pelo VAR é que ela desvia na barriga. Então é um absurdo. O braço está aberto, aumenta o espaço corporal, a bola sobraria para o Juliano. Tudo isso, mas tem o VAR, cara. O VAR é para isso, só serve para isso. E aí numa final de campeonato, o VAR não chama, o juiz não para um minuto para ir olhar na câmera. Então é um absurdo, a gente se preocupa muito. Acho que o que aconteceu agora é ouvir o áudio do VAR para ver qual a justificativa dele, mas não volta, né? Então hoje, infelizmente, o Corinthians foi muito prejudicado e a gente espera que isso não ocorra, não só no jogo do Corinthians, em todos os jogos ultimamente. A arbitragem, infelizmente, no Brasil não está indo bem ultimamente. Presidente, o senhor vai entrar com alguma representação contra a arbitragem? A gente vai ver as medidas possíveis, né, Capelanes? A gente vai fazer, lógico, tudo o que é possível fazer, mas infelizmente isso é um erro, e para mim um erro que não precisava existir. Se tem o VAR só existe para isso, cara. É inexplicável o porquê que não se olhou o VAR, só. Então vamos entender, vamos ver o VAR. Agora o que a gente pode fazer é isso, é todas as representações, mas não volta, né? Infelizmente. Qual o tamanho desse prejuízo pensando no jogo de volta? Não, aqui não tô. Lógico que é grande, né? Você tem um pênalti a favor e dessa forma, mas acho que foi um grande jogo. O Corinthians vai fazer um grande jogo no Maracanã, tem todas as condições de sair de lá com o título. Não é isso que vai mudar o nosso caminho, mas infelizmente é triste ver isso no futebol brasileiro, ainda mais num jogo desse tamanho, numa final dos dois maiores clubes do Brasil, as maiores torcidas, o presidente da FIFA presente. Então, não sei para que serve o VAR, é melhor tirar esse negócio. Não precisa, entendeu? Só atrapalha. Toda hora para o jogo, e quando tem que usar, não usa. Duílio, eu queria que, mudando um pouco de assunto, eu queria que você falasse sobre esse... Aí tem que perguntar para eles, né, cara? Eu vou ouvir o áudio do VAR para ver qual foi a justificativa, mas para mim não existe justificativa. O mínimo que tem que se fazer é olhar. O árbitro de campo tem que olhar, tem que ser avisado que a bola bateu na mão, que desviou a trajetória, que tinha um jogador sozinho do Corinthians logo atrás. É um absurdo não olhar. Tem que perguntar pro novo diretor lá de arbitragem por que não se faz uma arbitragem decente aqui no Brasil. Duílio, mudando um pouco de assunto, eu queria que você falasse sobre o apagão que até nunca tinha acontecido na Neoquímica Arena e, enfim, foi... É a primeira vez que eu vi isso aqui, infelizmente. Pela informação que a gente teve na hora, foi um pico de energia fora do estádio, na região, e alguns refletores não suportaram. Então, e demorou um tempo para religar, mas foi isso. Duílio, por favor, dia 17, o torcedor corintiano vai poder acompanhar o time aqui, antes de ir para o Rio de Janeiro, já está certo? O Vitor Pereira e o elenco estará na Neoquímica Arena para receber a força da Fiel a caminho do Rio de Janeiro? Sim, a gente tem trabalhado para isso, pretende fazer esse treino aberto. Agora a gente vai conversar passando esse jogo, mas sim, para nós é muito importante sentir essa energia, ter aqui a força da Fiel antes de viajar, e lá a gente não tem dúvida que a gente vai estar muito bem acompanhado também, com a Fiel cantando os 90 minutos. Se Deus quiser, a gente vai fazer um grande jogo e sair com o campeonato. Presidente, tudo bem? Queria te falasse da noite em si, né? A participação do presidente da FIFA, recorde de público, uma organização muito difícil numa final desse tamanho. Qual o seu balanço aí final, por favor? Eu acho que foi tudo muito bem feito, né? O trabalho já desde da vinda do torcedor, dos clubes, da Polícia Militar, que fez um trabalho excelente, a festa que foi feita dentro da Arena, da Neoquímica Arena, a organização da CBF, a presença do presidente da FIFA também, é o maior clássico para mim do mundo, os dois maiores clubes do mundo, em termos de torcida, vamos dizer, local, né? Sem contar torcedores de fora do país, que nem a gente tem aí os clubes da Europa. E é uma pena terminar assim. Você tem o VAR, que é uma ferramenta que foi criada para isso, uma festa linda, um dia um bom jogo de futebol, e você terminar com uma polêmica dessa, com um pênalti não marcado e sem ao menos olhar, sem ao menos conferir. É isso que não dá para entender. Infelizmente,
Aconteceu, mas vamos lá para o Maracanã fazer um grande jogo e tenho certeza que a gente tem totais condições de sair com o título. Duílio, se ocupa mais em trabalhar do que em reclamar. Só que a gente vê que muitos dirigentes que acabam reclamando mais, os erros muitas vezes acabam sendo minimizados, reduzidos. Você acha que falta mais da sua parte, quando tem um erro, aparecer mais, criticar mais a arbitragem, a CBF ou quem gere a arbitragem? Não, Capelães, não acredito, porque eu não faço publicamente, mas faço a reclamação onde tem que ser feita. A gente viu, infelizmente a arbitragem tem que melhorar, não é a gente que tem que ficar reclamando, né? Tem coisas que não precisa. Hoje, por exemplo, era um erro completamente evitável, era só olhar no VAR. Então, em relação a isso, muitos clubes reclamaram e foram prejudicados logo depois, com eliminações de campeonato, inclusive, clubes grandes. Então, eu acho que a gente tem que resolver o problema, a arbitragem tem que melhorar para que a gente não tenha que reclamar. E hoje foi, para mim, um erro gravíssimo, muito grande, por isso que eu estou aqui. Mas em outros erros, assim como nesse, as pessoas que dirigem o futebol brasileiro e comandam a arbitragem, a gente sempre faz a reclamação de tem que ser feita. Só aqui para encerrar, certamente ocorreu uma indignação no vestiário, né, pelo erro de arbitragem. Como foi conter o lado emocional dos atletas num erro no qual a diretoria e os atletas e o treinador enxergaram na partida? Cara, primeiro, assim, só deixar claro que isso para nós não serve de desculpa em nenhum momento. Fizemos um grande jogo, o Flamengo um excelente time, né, indiscutível. Podíamos, lógico que a gente queria sair daqui com uma vantagem, não foi possível, mas está todo mundo revoltado, né, porque foi muito claro e eles viram dentro do campo, não viram ainda nem na televisão, porque quando vê vai piorar, né, a revolta é maior ainda. Mas paciência, a gente tem que agora fazer o que pode ser feito, tomar as providências possíveis que infelizmente não trazem o jogo de volta e o erro não vai ser consertado, mas a gente espera que não ocorram mais erros, né? Por isso que a gente está aqui falando, reclamando, para que pelo menos se use a ferramenta do VAR, ela existe para isso. Não dá para entender, numa final de campeonato, você não usar, é inexplicável. E Duílio, a gente acabou chegando agora, né? Estava na entrevista do técnico Vitor Pereira. Qual que foi a leitura do Corinthians em relação a esse lance? O erro foi do D'Alonso não ter chamado o Braulio para olhar pelo menos o lance do VAR, porque o Braulio ele disse que pegou no tronco e não pegou na mão, e o D'Alonso não avisa que pegou na mão. Esse, na visão do Corinthians, foi o grande erro da arbitragem? Então, eu quero ouvir o áudio, né, do VAR. Se ele realmente fala que pegou no tronco e não pegou na mão, o absurdo é maior ainda, né? Porque aí é inexplicável. Porque eu vi o lance agora, eu vi na hora, mas vi na televisão em, sei lá, 5, 6 ângulos diferentes e todos são muito claros que a bola pega só no braço e aumenta o espaço, né, do corporal do atleta do Flamengo. O Juliano está atrás, quer dizer, então, se ele viu na televisão, em todos os que eu vi, pegar no tronco, isso é gravíssimo. Obrigado. Então tá aí.